Oi, hoje eu vou falar sobre um filme A Procura da Felicidade. Esse filme é de 2006, mas é um filme muito bom. Eu já assisti pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Ele é estrelado pelo Will Smith e com o filho dele, a Jaden Smith. É o primeiro trabalho do filho dele em filmes. Então, é, é um pai de família que vive não, ele trabalha na rua tentando vender uns scanner. Esse scanner serve para fazer uma espécie de raio-x, só que bem mais atualizado. E ele, como eu já disse, ele é casado, tem esse menininho, que é o filho dele, uma criança de mais ou menos 5 anos, e ele mora de aluguel, é bem pobre, uma vida bem sacrificada. A mulher dele também trabalha numa lavanderia, ela é intransigente. Na verdade, ela acaba deixando ele. Ela separa e fala que vai embora e tal. Eles têm uma determinada dificuldade de relacionamento. Ela sempre cobra muito dele e ele não tem outra coisa a fazer a não ser tentar vender esse scanner. Ele sempre vai nos consultórios oferecer esse scanner. Ele sempre deixa o filho na creche e vai para a rua trabalhar, tentar vender. E numa passagem dessa, ele andando pela rua, ele passa na frente de uma grande empresa aonde trabalha vendendo ações. E ele fica olhando e fala assim: todo mundo que sai daí é feliz. Um dia eu vou chegar lá. E o que acontece? Ele divide a vida dele em fases. A primeira fase da vida dele, ele fala que ele é idiota. É a fase idiota. Por quê? Porque um dia ele resolve. Antes disso, a mulher dele vai embora, deixa ele, e ele exige que a criança fica com ele, e ele fica cuidando do filho. Durante o dia, o filho fica na creche, à tarde ele vem pegar o filho e eles vão para casa. Um dia ele estava com o scanner na mão e ele descobriu que tinha inscrição para fazer um curso aonde tinha uma vaga para determinadas pessoas, mas só um seria escolhido. E ele resolveu ir lá fazer inscrição para trabalhar nesse lugar onde vende ações. E lá na frente dessa empresa tem uma pessoa hippie tocando um instrumento e ele fala para ela: posso deixar o scanner aqui com você? Você olha para mim porque eu preciso ali, papapá, eu não queria levar. E ela fala que tudo bem. E ele entra para fazer a inscrição. Lá da janela, lá em cima onde ele estava, ele viu que aquela hippie estava fugindo com o único ganha-pão dele, que é o scanner. É da onde ele tira o dinheiro, porque ele havia investido todo o dinheiro dele para comprar esse scanner. E no início estava dando muito certo. Depois empacou. Por quê? Por causa do preço. E ele havia investido toda a economia dele nos scanners. Então ele tinha que vender para ter retorno e sustentar a família. Por que essa fase foi chamada a fase de idiota? Porque ele havia confiado numa pessoa que ele nunca viu deixar o scanner. E ela carregou o scanner dele. E depois ele consegue se recuperar. E, tá bom, ele pega, faz a inscrição e ele vai fazer o curso.
essa fase do curso, onde ele tinha que vender o scanner, ele tinha que levar o filho para a escola, para a creche, ele tinha que voltar para casa, fazer comida, dar banho na criança, aquela vida toda corrida, ele chamou essa fase de correndo. Era a fase que ele corria o tempo inteiro. Corria para dar conta do curso, ele corria para dar conta de buscar a criança, ele corria para vender o scanner. Enfim, era a fase de correrão, de correria. Ele tinha que correr muito. E chegou um dia que ele não conseguia vender os scanners. O que aconteceu? Faltava dinheiro. Faltando dinheiro, ele não tinha como pagar o aluguel e dar comida para a criança. O dono do lugar onde ele morava cobrava dele e ele não tinha como pagar. Ele sempre falava, eu vou te pagar, eu vou te pagar. Enfim, ele acabou perdendo o lugar de morar, mas ele conseguiu um apartamento. Tinha uma pessoa que ele conhecia que devia para ele. Mas quando ele foi fazer a mudança de uma casa para outra, de um apartamento para outro, ele precisou do serviço desse cara. E esse cara, ou quando o menino se viu na situação mais difícil, porque ele não estava conseguindo vender, ele não estava conseguindo manter ele e a criança, e ele ainda tinha que estudar. O que aconteceu? Esse cara falou que ele não estava devendo mais para ele, porque ele havia levado a mudança para ele. Enfim, chega um dia que ele fica completamente na rua com a criança. Ele fica tão desesperado que ele não tinha outro lugar para dormir a não ser dentro de um banheiro público. Para aquilo não ficar tão ruim para ele já era muito ruim, mas para o filho dele, ele contou, porque tinha um louco que sempre queria o scanner dele, um dia chegou a roubar o scanner dele, porque essa pessoa dizia que o scanner era uma máquina do tempo. Você entrava nessa máquina do tempo e mudava toda a história. E esse cara havia roubado dele, depois ele recuperou e tá. Então, para as coisas ficar mais amena para o filho, essa hora que eles iam dormir dentro do banheiro público, ele falou para o filho dele que aquela máquina era realmente do tempo. E ele contou uma história de dinossauros e tal, é muito comovente. E o menininho acredita, e eles passam a noite dentro de um banheiro, do lado de uma privada, e ele chora muito, ele não tem o que fazer para ele e o filho dele. Enfim, chega um dia também que, como ele perdeu todos os lugares, ele perdeu, não tinha como pagar, ele estava na pior situação, ele acabou descobrindo um albergue aonde ele podia dar comida para o filho e dormir. Então ele tinha que chegar X hora nesse lugar para poder conseguir entrar. E ele havia recuperado um scanner e ele foi vender, o scanner estava com problema e ele tinha que arrumar, e ele tinha que estudar, e lá no albergue tinha hora de desligar a luz, e ele tinha que procurar um único lugar que tinha luz para estudar e para consertar o scanner para vender para um cara que comprou dele e ajudou ele. Esse dia ele conseguiu dormir num lugar melhor, dar uma alimentação melhor para o filho. E durante esse período todo, ele fazendo o curso. E lá dentro do curso, o cara que administrava o curso era um abusado. Ele sempre pediu o menino para buscar um cafezinho, pediu o menino para fazer, o menino que eu falo é o Will Smith. E ele sempre atrapalhava o menino. E ele precisava, o curso exigia que dava uma lista de clientes aonde eles tinham que conseguir determinada quantia de clientes para poder passar no curso. E ele foi ligando e pelejando, e ele tinha o filho para buscar, a hora de chegar no albergue, a hora de estudar, e era um sufoco a vida dele. Chegou dias que ele dormiu dentro de um trem, mas o filho deitado no banco porque não tinha onde ficar, porque lá no albergue eles chegaram atrasado.
e já estava cheio. Enfim, a vida dele foi muito difícil. Ele e o menininho, aonde ele foi, tudo que ele fez, ele não abandonou a criança. A criança ficou com ele. Enfim, chegou o dia do resultado. Durante esse período que ele estudava, o dinheirinho dele era o contadinho. E teve uma passagem muito comovente que o dono da empresa um dia ia pegar um táxi e o dinheiro dele não tinha. E ele encontrou o Will Smith e pediu, era o único dinheirinho que ele tinha. E ele emprestou. Chegou o dia do resultado do curso, de fazer a prova. Ele fez a prova na maior rapidez porque ele sabia tudo. Ele era muito bom com números. Ele tinha a maior facilidade de mexer com números. Enfim, quem que foi aprovado? Ele. E quando chegou, tinha dia que ele ia, ah, ele foi chamado lá na empresa porque que eles queriam, era o dia da entrevista com ele. Ele tinha sido multado e passou a noite na cadeia e ele estava pintando o apartamento porque o cara, onde ele ainda tinha um apartamento, o cara falou que ele podia pintar, que ele ficava mais uma semana. Então ele já tinha ido lá fazer a entrevista todo cheio de tinta. E ele podia falar, eu podia ter dito para vocês que isso aqui é uma obra de arte, mas eu vou falar para vocês a verdade. Eu tô assim, sujo, pintado, porque eu posei na cadeia por causa disso, por causa daquilo. Enfim, chegou o dia do resultado. Quem passou? Ele. Ele chegando lá e ele foi limpinho, de terno, tudo arrumadinho. E os caras falou, você veio arrumadinho? Ele falou, pois é o último dia. E o cara disse, então você se arruma porque amanhã é o primeiro dia de serviço seu. Ele chora, ele fica completamente emocionado. E ele pega na mão de todo mundo e fica muito grato e muito feliz dele ter conseguido. E ele chamou essa fase da vida dele chamado felicidade. E ele sai na multidão, ele sai lá da empresa onde ele vai trabalhar, começar no outro dia, ele sai chorando. É uma das cenas mais lindas que eu já vi, porque é muito emocionante. Ele começa a caminhar no meio do povo, ele bate palma e chora. Era o caminho da felicidade. Ele procurou a felicidade e encontrou. Ele, através do esforço, do serviço, da luta, da dificuldade, ele conseguiu o emprego. E o que aconteceu? Ele estava tão feliz, tão feliz. E muitas vezes, toda vez que eu assisto o filme, que chega essa hora que ele recebe o resultado que ele passou, eu choro. Todas as vezes eu choro. É muito emocionante. Nessa hora ele vai buscar o filhinho dele na creche. Ele pega a criança, bota no colo e ele sai na maior felicidade do mundo. E o filme termina assim. E depois passa um GC, uma legenda dizendo que ele se transformou no... A história é real, é verdadeira. Ele se transformou num grande empresário. Então, por isso que chama procura da felicidade. Quem procura, acha. A gente não pode desistir. O filme termina da melhor maneira. Ele com o filho, ele conseguiu o emprego e depois mostrou que ele ficou muito bem de vida. É um filme que eu recomendo, é muito bom. É um filme da Netflix, chamado A Procura da Felicidade. No mais, ativa o sininho, porque aí você sabe quando tem vídeo novo. Deixa seu like, se inscreva no canal e no mais, muito obrigada. Tchau, tchau.